Olá, pessoal que acompanha aqui o canal Industrialização no YouTube e no Spotify. Vamos para mais um episódio aí, Ale, do quê? Mais um episódio do RP na Prática. Essa série é uma série que todo mundo gosta, uma série que todo mundo comenta bem pra caramba lá no Spotify. Por quê? Porque aqui a gente fala sobre a prática mesmo do RP, né? Você quer saber teoria? Você fala no Google. Você digita lá a teoria do RP. Aqui a gente só fala sobre coisa prática, né, Billy? Exatamente. Então podia chamar Perrengues do RP também, né? A série. Poderia. É válido. O RP na prática, acho que quase tudo na prática é perrengue, né? Porque é ali que a gente vê as dificuldades, como você falou. Na teoria, tudo acontece conforme esperado, né? Mas na Sim. prática vem os problemas, as incertezas, as mudanças, e a gente vai falar um pouquinho justamente hoje de como anda isso no mundo, né? De como está a implantação e os trabalhos de RP no mundo. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho do ERP Report, publicado pela Panorama Consulting. É um report que eles publicam todos os anos. Eu acompanho o ERP Report desde 2013, 2014, mais ou menos. 2013, quando eu comecei o mestrado, foi o primeiro ERP Report que eu tive contato, né? E ali tem muita informação, né? Então, para se ter uma ideia, são mais ou menos ali mais de 180 respondentes na pesquisa que a Panorama faz. Muitas empresas de manufatura, empresas dos mais variados segmentos, em vários países, e aí a gente vai trazer então um pouquinho. A gente preparou aqui algumas partes do report, principalmente os gráficos que mostram uma série de coisas. É isso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente viu, né? Eu e o Ale vamos comentando aqui, fazendo até um paralelo com a nossa percepção, né, Ale, daquilo que a gente vive da implantação do RP há tantos anos aí, né? Quase 20 anos eu e o Ale implantando RP. Então a gente tem bastante dessa percepção do quanto isso a gente vê aqui no Brasil também, e aí comparando com o que a Panorama traz para o mundo aí. Bora E essa lá. série RP na Prática, eu quero convidar todos vocês a ver os outros episódios, né? Os primeiros episódios, os episódios anteriores a esse daqui, porque eles são complementares, né? Eles não Exatamente. seguem uma sequência lógica, né? Ou seja, eu preciso obrigatoriamente ouvir o anterior para poder acompanhar esse aqui. Não. Mas os assuntos eles se complementam. Então é importante que você ouça os outros assuntos, porque a gente vai comentar aqui coisas que a gente já falou, né, em outros episódios. Isso. E de repente você não está muito familiarizado com isso, então é interessante estar acompanhando aí, tá bom? Exatamente. Tem bastante informação legal sobre a implantação de RP nessa série, né? Show de Exatamente. bola, bem lembrado. Então, bora lá. Para quem está Vamos lá. no Spotify, não vai ver os gráficos que a gente está mostrando aqui. Então, quem está ouvindo no Spotify, ouça, legal, né? Mas quando tiver oportunidade, vem no YouTube, dá uma olhada nos gráficos que a gente está comentando, que é bem interessante. Quem puder acessar o RP Report, ele é gratuito pela Panorama Consulting. Então, é um material riquíssimo, vale a pena ver. É isso aí. Então, um pouquinho das indústrias aí, né? Aqui ele teve uma coisa interessante que ele fala ali, né? Quais as indústrias? E aí a gente vê indústria de construção, energia, setor público. Opa, peraí, setor público é indústria? Serviço público é indústria? É indústria. Gera riqueza, gera, né, bem-estar para a população, ou pelo menos deveria, né? Saúde, finanças, seguros, né? Mas tem muita, acho que a maioria é manufatura e tecnologia, né? Exatamente. Tanto é que o pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube está vendo ali, né? Que aquela fatia azul é justamente manufatura, né? Então, como Exatamente. sempre, né? É onde existe uma grande demanda, né? Por tecnologia, por ferramentas, por controles, né?
E aí você vê claramente aí, e por isso que essa fatia é maior, né? Porque é um mercado bem considerável, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, no próximo tópico, a gente vai começar a ver aí um pouquinho das decisões aí de implementação e seleção de softwares. Interessante da seleção, ele traz aqui o quanto é cloud e o quanto é on-premise. A gente vê que o volume de implantação cloud é grande e do que eu acompanho nos anos anteriores, o volume de implantação cloud vem crescendo. Sim, sim. O volume de implantação de cloud vem crescendo, mas é interessante que ainda tem uma parcela bastante grande aí de on-premise, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do porquê que a gente tem ainda tanta implantação on-premise. Né? Exato, exato. Eu acho que o próximo slide ele vai trazer algumas informações a mais sobre isso, né? Algumas razões, né? Os Exatamente. motivos ali, por que as empresas não escolhem o cloud. Por que as Isso, mas empresas antes de a gente falar ainda... dele, volta um pouquinho naquele slide anterior. Beleza, vamos lá. Então, só para a gente Fala falar um aí. pouco aqui, né? A gente tem aqui essa fatia enorme que é o cloud. Por quê, né? 64,5%. Acho que a gente tem que falar para o pessoal que está no Spotify. Eu tenho que lembrar disso. Exatamente. Então, 64,5% é cloud. Por quê? Porque existe uma convergência hoje gigantesca para todas as empresas trabalhar com SaaS, né? Que é o Isso. Software as a Service. Então, Uhum. automaticamente, isso entra para o universo do cloud, né? E se você for pegar todos os grandes players de mercado, né? Então a gente está falando de SAP, estamos falando de Oracle, estamos falando aí da TOTUS, né? JD Edwards e outros, né, fornecedores de software, todo Exato. mundo investiu pesado em plataformas cloud e continua investindo e vai continuar investindo, né? Por quê? Exato. Porque essa é uma tendência, né? Cada vez mais, como eu falei, né, agora há pouco, o SaaS ele já é uma realidade hoje, né? Não é Uhum. algo que assim, futuramente, não, o SaaS já é real, não tem como fugir disso, né? Exato. Então, por isso que a gente vê essa fatia aqui de 64% de cloud. Porém, né, como você comentou, tem problema, né? Tem problemas, né? E alguns deles são reais, né? Outros deles são discutíveis, né? Não, mas vamos conversar um pouquinho sobre eles. Vamos para o próximo, então? Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Então, o primeiro ponto é o risco de segurança, né? De quebra de segurança. Então, as empresas têm uma preocupação com a quebra de segurança. 32% das empresas optam por on-premise, né? Fogem do cloud porque tem medo da segurança do cloud. Exato. Eu fico um pouco assim com essa decisão, porque para você manter a segurança internamente também é difícil, né? Sim, você precisa Também é ter um difícil. Você tem que ter uma time equipe de de segurança segurança. e, em tese, os custos com uma boa equipe de segurança para uma plataforma que é cloud, para uma empresa que tem o cloud, e a gente vive isso até onde a gente trabalha, né, Lê? Que Uhum. o pessoal às vezes até fala assim, pô, mas como é difícil eu conseguir ter uma informação de um cliente pedindo o pessoal do cloud. A gente não consegue, a gente só consegue a informação se o cliente autorizar. É Então, verdade. tem segurança. A gente tem protocolos internamente que eu, sendo da empresa, né, eu não consigo informação se o cliente não autorizar a pessoa que é meu par de trabalho a me dar a informação. Uhum. Então, talvez a questão é qual a empresa de cloud que você está contratando. E aí olhar se a empresa tem todos esses protocolos, né? Porque internamente Exatamente. também é bem complicado. Um outro ponto, até essa semana eu estava conversando com um cara de uma empresa grande, e aí ele falou que numa discussão para ir para a cloud ou não, o pessoal estava com algumas objeções e tal, e preocupação ali com links de internet, né, esse tipo de coisa, que é um dos itens aqui, ainda 3%, né, das empresas, 3 ou 7, deixa eu olhar mais perto aqui, que são parecidas as cores.
7% das empresas ainda tem problemas de conectividade. Aí essa empresa, o diretor de TI, numa discussão com o board, o pessoal fala, mas e quando cair a internet, a gente não vai conseguir conectar? Aí ele falou assim, não, peraí, né? A gente já não consegue, porque eles têm 5 fábricas e 10 CDs. Uhum. Né? Então eles já têm um cloud. Porque o ERP está numa unidade. Isso. E todas as outras unidades conectam com ela. E Acesso quando cai a internet dessa unidade, todas ficam sem acesso. Né? Então, eles foram, né, na nossa empresa lá e falaram, tá, mas como é que vocês fazem com link, redundância? A empresa mostrou, não, a gente tem redundância assim, assim, tá? Beleza, então acabou que o cloud contratado, ele é mais barato e ele é mais seguro do ponto de vista de conectividade, né, e de outras coisas que eles avaliaram do que o cloud deles. Né? Sim. Então, esse é um ponto. Eu fui numa empresa, cara, uma empresa falar, grande até, uma metalúrgica, esses dias aí, fazer um levantamento, né, uma modelagem de processo, e conversando com o gestor lá justamente sobre esse ponto, né, entre on-premise e cloud, ele colocou bem forte esse ponto, né? Cara, a gente não tem hoje uma internet na região que a gente está aqui adequada. Então a gente tem problema com coisa boba, né? Por exemplo, e-mail, né? Acessar a internet, entrar em site, já é um problema para eles hoje, né? Você imagina colocar o ERP, né? Na nuvem, né? Então, infraestrutura, dependendo da região que você está, ainda hoje é um problema. Então é por isso que cai nesse 7,7% aí do, exato, também. do gráfico. Né? O pessoal do agro, né, o pessoal do agro, o pessoal do... essas empresas que ficam perto de mina, né, para extrair alguma coisa, né, mineral ali, elas ficam sempre em regiões remotas, né? Exatamente. Então, a gente ainda tem realmente... Aí tem riscos de perda de dados, o pessoal também tem uma preocupação bastante grande, 18%. Né? Agora, achei interessante o 7,7% ali de falta de conhecimento a respeito, né, da oferta. Falta de informação e falta de conhecimento a respeito da oferta. Isso achei interessante. Talvez as empresas, né, tenham que explicar um pouco mais e talvez até canais como o nosso aqui, aí se o pessoal quiser, a gente pode fazer algum episódio, trazer algum especialista aqui em cloud para falar sobre isso, né? Para falar sobre essas questões, né? Porque queira sim, queira não, Gabriel, ainda é um assunto recente, né? O cloud, apesar de já estar desde aí do início dos anos 2000, né, como uma realidade, mas para as empresas ainda é um negócio muito novo. Né? Então, tem muita gente que cai justamente nesse 6%, né, que você comentou. 7,7, né? Falta de informação, amarelinho aqui. Isso. E porque falta informação mesmo, porque não está claro para eles ainda como é que isso funciona. Né? A preocupação, volta de novo na preocupação lá com os dados, né? Poxa, será que esses caras não vão pegar meus dados? Né? Não vão ter problema? Então, cai muito nisso ainda, né? E o interessante é que uma parcela bem pequena, né, 6,2% falaram de custos. Né? Então, custos para ir para a cloud já não é mais um problema, né, relevante hoje, se for pensar, né, do ponto de vista dos respondentes aqui. Agora, a cloud também tem 2 modelos, né? Tem o modelo, vamos para o próximo aqui, né? Tem o modelo SaaS e o modelo, né, o de hospedagem. Né? Isso. E qual que é a diferença entre o SaaS e a hospedagem? Né? A hospedagem você compra as licenças, né? Você paga pelas licenças e hospeda o ERP num cloud. Aí você paga só pela hospedagem. Isso tem um custo X. Né? Mas você tem um desembolso inicial de compra das licenças. E o modelo SaaS, o as a Service, ele é um modelo onde você não paga pelas licenças, você paga só uma mensalidade, e aí toda a instalação, tudo isso já é por conta da empresa que fornece tanto o RP quanto o seu próprio cloud, e aí geralmente a própria empresa do RP tem o seu cloud, ou ela subcontrata o cloud, alguma coisa assim.
né? O SaaS Então, são modelos diferentes. literalmente é serviço mesmo, né? Ou seja, é uma conta de água, é uma conta de luz, né? Esse é o Exatamente, SaaS. Quando a gente fala exatamente. SaaS, tem que pensar nisso, né? Você não detém a propriedade nem do software que está ali, nem do equipamento que está ali. Você paga o serviço que você usa, Exato. né? Agora, do outro modelo, não, né? No outro modelo, você de repente paga ali, você comprou o software é seu, ele só não está instalado localmente, né? On-premise no seu ambiente. Ele está remoto, né? Numa, numa empresa, né? Mas Exatamente. é seu o software, né? Exatamente. E é interessante que até do ponto de vista de desembolso muda bastante, né, de um modelo para o outro. Enquanto o modelo de hospedagem, né, ele é um modelo onde você aloca aquela despesa, aquela saída em CAPEX, né, como um ativo, essas licenças. No SaaS, ele geralmente vira OPEX, Uhum. porque é despesa mensal, é uma assinatura, é operacional. Então, acho que para decidir isso não é tão simples. Talvez a empresa precise até contratar ou consultar ali um especialista tributário, contábil, né, para avaliar qual é o melhor modelo para a empresa. Né? Sim, Qual sim. é o melhor do ponto de vista até de recuperação, sei lá, de impostos, ou que vai ter uma diferença no imposto de renda. Então, porque é tão complexa a própria legislação tributária, né, Uhum. que isso pode mudar. Né? A questão até, nas aulas de custo eu mostro a questão de comprar ou alugar carro, né? Que para algumas empresas alugar carro é melhor do que comprar, justamente pela alocação de custos e como você mata isso no imposto de renda. Então é uma coisa interessante, a gente pode falar disso num episódio específico também. Agora você Que vê que aí dá pano para interessante manga. que isso é um assunto, cara, que, né, o pessoal pode pensar muitas vezes, né? Não, mas o TI que é responsável pelo RP, o TI que tem que trazer essas coisas para mim, né, essas informações, Tem que decidir, né? né? E na verdade não, a gente, por exemplo, nesse assunto que a gente está falando aqui agora, a gente está falando aqui de planejamento estratégico, né? Exatamente. Como é Exatamente. que o pagamento desse serviço, né, se for um SaaS ou for um outro modelo, né, do roster, como é que eu Exatamente. vou proceder aos pagamentos disso e como é que isso vai impactar o meu financeiro? Então, é uma decisão Exato. estratégica. Eu preciso levar isso para o alto escalão da empresa, né, e fazer um plano estratégico para isso também. Exatamente. Exatamente. Né? Olhar a capacidade de caixa naquele momento, né? Exato. Então, tem uma série, realmente, uma série de fatores e acho que é bem importante isso que você comentou ali. Né? Cada vez mais sai da TI, né? Da responsabilidade da TI decidir por tudo. Né? E a gente já viu aí muitos projetos, né, Ale? A TI decidindo por coisas tanto estratégicas quanto operacionais. É um Então risco. é bem interessante. É um risco, né? Exatamente. Por mais capacitado que as pessoas do TI sejam, isso não Aham. é do escopo deles. Né? Não, não é. E é uma decisão que vai impactar o resto da empresa. Né? Então, por isso que todo mundo, né, os stakeholders que estão interessados no projeto, eles precisam estar atentos disso. Exatamente. E assim, reunir os especialistas, né? E ninguém é especialista em tudo, né? A gente Exatamente. conhece um pouquinho de cada coisa, mas a gente é especialista numa área. E aí tem Isso. os outros especialistas que têm que ajudar a decidir. É isso Então, aí. é aquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas na empresa precisam conversar, né? Senão não funciona. Bom, e aí a gente muda um pouquinho o foco agora, né? E vai para os modelos de projetos, né? Hum. Então a gente tem aí as decisões, como que as empresas têm decidido com relação aos projetos, a como vai fazer, qual que é o foco do projeto. Né? Então a gente tem três modelos principais, que é a implantação do ERP propriamente dita, né? Um projeto de transformação digital, né? Ou um projeto de melhoria e aplicação ou disponibilização
de novas tecnologias para o negócio. A gente vê que é bem equilibrado, né? A gente tem aí praticamente 1/3 de cada nos projetos, o RP ainda uma parcela ligeiramente maior, né? E aí depois transformação digital e por último ali a questão de tecnologias, mas todos muito próximos, 36 com 34 com 30%, então tudo muito próximo. Esses projetos coexistem. Eu até tenho dificuldade de pensar como que um projeto a diferença entre um projeto de ERP e um projeto de transformação digital, né? Eu tenho dificuldade de pensar o que seria diferente entre um e outro, né? Aí no relatório ele traz que a implantação de ERP é mais focada nos processos, em melhorar os processos e encaixar os processos no ERP, né? E a transformação digital, aí ela pode envolver mais canais digitais, né? Mais aplicação de tecnologias ali no meio digital, né? Então, e aí tem um recorte disso, né? Que é o quanto disso nas indústrias de manufatura, né? Então, aqui nesse primeiro ponto é o geral, né? A gente vê que quando vai para a manufatura já não é tão equilibrado, né? Para a manufatura tem 43% no RP, 24% transformação digital e 32% na aplicação de novas tecnologias. Será que as indústrias de manufatura ainda estão um passo atrás? Primeiro, colocando os processos dentro do RP para depois ir para a aplicação de ferramentas digitais? Certeza. Pelo menos da experiência que eu tenho tido ultimamente nas empresas que eu andei atendendo, tem muitas empresas ainda que estão no primeiro passo ainda, que é justamente a implantação do RP, cara. Você já teve recentemente, Ale, casos onde o cliente te chamou porque ele queria implementar alguma ferramenta digital, né? Apps para controle, apontamento, gestão à vista digital, né? E aí quando você chegou lá, você olhou, tá bom, mas peraí, o que você tem já de processos no RP? Porque geralmente esses verticais eles vão conversar com o RP e vão pegar dados básicos do RP, né? Exato. E aí você olhou e o cliente falou assim, não tenho nada. Então você falou, peraí, dá um passo para trás, implementa a tua engenharia, né? Tua engenharia de produto, engenharia de processo dentro do RP, aí depois você consegue aplicar as ferramentas, né, os processos digitalizados. Isso tem acontecido com você, não? Cara, acontece e eu fico de boca aberta, né? Porque, assim, na verdade, isso é tarefa até do comercial, né? Que vendeu a solução, fazer esse trabalho Aham. antes, né? Uhum. Avaliar Então, isso assim, antes, né? né? Até puxando um pouco a orelha do pessoal do comercial aí, né? O pessoal tem que fazer essa análise antes e ver, bom, esse cara tem condições de entrar com essa ferramenta que ele está querendo? Não, ele não tem condições. Então é já cantar a bola antes. Fala, então, amigo, seguinte, para você ter isso aqui que você quer, você precisa passar por um estágio anterior antes. É a famosa venda consultiva, que a gente sempre fala aqui, né? Exatamente. O Exatamente. vendedor ele tem que ter esse perfil também, né? De entender o que é que o cliente precisa e não deixar, por exemplo, beleza, você quer isso aqui, eu estou te vendendo isso aqui. Quando chega lá na frente o especialista de implantação, o especialista de implantação vai falar, pô, mas peraí, você não tem o básico, como é que eu vou colocar isso aqui? Ah, mas o vendedor não me falou nada. Aí eu puxo a orelha, você puxa a orelha do vendedor e eu puxo a orelha do cara que compra também, né? É bem importante o gestor ter esse conhecimento, né? O gestor Também. industrial, né? E aí aqui a gente está falando de um recorte da indústria de manufatura. Então, Isso. o gestor industrial das indústrias de manufatura, ele precisa entender e conhecer os pontos dessa jornada digital, né? A jornada digital ela é uma questão bem interessante. Se a gente for explicar aqui, a gente vai gastar
É mais um episódio, né? E aí, se o pessoal quiser que a gente fale um episódio também especificamente sobre isso, comenta aí, a gente fala, a gente faz o episódio. Mas ele precisa mapear, né, o que ele quer, onde ele quer chegar, mas ele precisa entender os pré-requisitos. Né? Acho que lá no encontro brasileiro do PPCP Gestão Industrial, né, que a gente tem um episódio falando disso aqui ainda mais recente, a gente viu um pouco disso, né? De algumas empresas que tentaram ir, tiveram que voltar para trás, outras já analisaram antes e fizeram passo a passo. Então a gente vê que realmente tem bastante dificuldade com isso ainda. E eu achei interessante que empresas grandes, né, empresas grandes que recentemente tiveram esse tipo de dificuldade. Não é porque é uma empresa pequena, amadora, não. Empresas grandes trouxeram ali os cases, né, apresentando essa dificuldade. Então, e depois a gente tem um pouquinho, né, dos tipos de iniciativas digitais que as empresas estão trabalhando. Né? E aí é interessante, mobilidade a gente vê muito nas indústrias de manufatura, busca por mobilidade. Eu quero fazer as inspeções, eu quero fazer os apontamentos de produção, quero fazer a entrada e a saída de caminhão, eu quero fazer tudo isso por tablet, celular, em tempo real, não quero mais preencher um papel para levar para uma sala e digitar e alimentar o sistema. Né? Então isso realmente tem aí, tem bastante adoção aí, né? Depois tem as ferramentas de e-commerce, aí eu acho que estão mais voltadas para o comércio digital mesmo, né? Mas essas demandam uma integração forte aí com o ERP, né? E aí, acho que as duas próximas, né, análises preditivas e BI, eu acho que são duas coisas que caminham juntas, né? O BI fornece ferramentas, uma um pouco mais estratégica, outra um pouco mais tática, né? Mas tudo isso está geralmente dentro das mesmas ferramentas ali de reportes e de visões de BI. E aí depois inteligência artificial, né? Eu confesso que a inteligência artificial, junto com o RP, ainda é uma coisa muito incipiente, né? Muito. Eu acho que as nossas indústrias ainda estão bem longe de conseguir aplicar uma inteligência artificial de fato, e tem muita automação sendo vendida como inteligência artificial. Não, sim, e assim, né? Até puxando atenção aqui nesse gráfico, né? A barra amarela, ela significa justamente isso aí, ó, que a empresa não tem nenhum plano de desenvolver em curto prazo isso aí. Exatamente. Justamente, se você pegar aqui a inteligência artificial, 25%. 25% Bem das diferente aqui empresas da ainda mobilidade, por não exemplo, querem saber disso, né? é 9%, entendeu? Então você vê que o pessoal está muito mais voltado, pegando aqui o que já está em desenvolvimento, né? Exato. Aí a gente vê aqui, ó, Business Intelligence, né? O BI, o mobilidade, Exato. depois as análises Análise preditivas preditiva. e o web commerce. Então são os que estão mais já divulgados, né? Estão em voga e o pessoal já está fazendo projetos, iniciativas sobre isso aí, o que mais está na frente, né? Exatamente. Porque é aquilo que a gente falou agora há pouco, cara. O RP, ele é insumo para tudo aquilo que vem depois. Exatamente. Então, se você não tiver um RP bem implantado e funcional, cara, não adianta você querer colocar mobilidade, né? Você querer colocar inteligência artificial, o próprio BI. Por quê? Você vai extrair o quê daquele mundo de informação torta que você tem lá? Exatamente. Né? Então, a premissa é: vamos ter um RP funcionando corretamente, né? Bem implantado, que atenda às necessidades, para que a gente possa. É o famoso Lego, né? A gente, pouco a pouco, começa a as encaixar as coisas. Exatamente. Achei essa parte da análise achei bem interessante, né? E um cuidado para as empresas com isso, né? Tem muita automação simples sendo vendida como inteligência, né? E a inteligência artificial ela está relacionada a machine learning, deep learning, e aí para a inteligência aprender você precisa de muitos dados, né?
Não existe assim, você consegue implementar aí em 6 meses uma inteligência que vai me ajudar a programar melhor a minha fábrica? Não. Né? Você já tem uma programação feita em ERP, você já tem dados de programado e realizado para saber o quanto o realizado está saindo diferente da sua programação, né? Se você não tem isso por pelo menos, sei lá, 30 ou 40 ciclos, né? Você não consegue. Aí, ciclo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, mas se você não tiver isso, a inteligência não tem base para aprender e para entender onde você está, onde você precisa melhorar, né? No planejamento, na programação. Então, tem que tomar muito cuidado aí com a questão da inteligência e botar dinheiro principalmente nisso, né? Exatamente. Então, isso é bem interessante. E aí a gente vem para uma grande polêmica da implantação do ERP. Customizações. Como andam aí pelo mundo as customizações? E Ale, olha, só 7% das empresas, né, que implantaram aí, tiveram algum go live de ERP nesse report aí, que é basicamente o ano 2022, né, implantaram sem customização. Né? Assim, né? Sem customização e buscando ali sem customização, sem configuração, né? Mas é interessante que tem uma parcela, né, de 11%, tá, de empresas que não customizaram, mas os sistemas permitem alguma configuração ou personalização. E aqui eu queria explorar contigo ali um pouquinho a diferença, né? E aí tem ainda 15% que foi sem customização, né? Mas o sistema permite configuração e personalização, mas eles também modificaram processos, né? Então teve, né, modificação de processos, tá? E aí qual é a diferença entre configuração, personalização e modificação, né? E aí aliás, configuração, personalização e customização, né? Me ajuda aí, Ale. Mas configuração é você simplesmente mudar parâmetro, né? O sistema tem parâmetro A, vai pelo caminho A, caminho B, caminho C, então você tem um parâmetro A, B e C, ele toma caminhos diferentes. E aí você parametriza. Número de alguma coisa você lá e parametriza. Permissões você parametriza. Então são cadastros simples, né? As personalizações são os RPs que têm alguma possibilidade de você alterar nome de campo, alterar, né, o nome que aparece na tela, alterar posições desses campos numa tela. Mas isso você não precisa de um desenvolvedor, não precisa de um programador, não precisa escrever código, e isso não altera o funcionamento principal do sistema, né? Ele permite você personalizar relatórios, quer dizer, a gente trabalha com um sistema assim, né, bastante flexível, né? E aí o sistema tem algumas portas ali de entrada e saída para você configurar, né? Isso é importante porque o sistema configurável e personalizável é o sistema que está mais próximo dos conceitos de agilidade. Personalização a gente pode pegar, isso acontece muito com relatórios, né? Quando você tem lá um relatório que é personalizável, ou seja, você já tem um layout do relatório, e aí você simplesmente vai lá e tira campo, acrescenta campo, formata, né? Muda a Então você está ordenação. personalizando, ou seja, a alteração que você fez no relatório, ela já é permitida pela ferramenta padrão, porque ela já abre essa possibilidade de você personalizar o relatório, né? A customização não, você necessita de um programador que desenvolva, que programe aquilo que você precisa, né? Exatamente. Eu achei interessante que justamente 44%, né, ou seja, a maior parte da fatia é justamente isso aí, né? A customização moderada, Moderada, né? exato. E modificação de processo. Ou seja, Exato.
são a junção dessas duas, né? Essas duas coisas. Exatamente. É interessante, né, Ale, que se for pegar a questão modificação de processos, você tem os 44, né, mais 16%. Né, 45 mais 16 aqui. Quer dizer, né, praticamente 60% das empresas, elas modificaram processos. Uhum. Né? Isso é interessante, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho, né, da necessidade de melhorar ou ajustar processos através da reengenharia, né? Através de um trabalho de consultoria de negócios e reengenharia. Né? E aí eu queria falar um pouquinho da customização ainda, que os sistemas, se a gente pegar um RP, que ele está mais próximo dos conceitos de agilidade, né, ele também tem as suas portas próprias para customização. Né? Cada RP chama de um jeito, né? Mas são pontos de entrada e saída onde o próprio RP permite que o cliente coloque algum código ali que ele modifica a operação, mas sem modificar o núcleo do ERP, sem alterar o programa do fornecedor. Uhum. Né? Então você tem um controle melhor e isso gera um volume muito menor ali de problemas, de bugs, inclusive de necessidade de retestes, né? E também de problemas em upgrades, de versão, esse tipo de coisa. Né? E puxar a orelha do povo que customiza sem documentar, né? Isso aí é o que mata. Já vi empresa parar há muito tempo aí por causa de uma customização não documentada. Então isso é bem ruim. E me chama a atenção que a gente ainda tem um volume bem alto, 20% aí, de alta customização, né, para encaixar o ERP no processo. Né? Para mim ainda é um volume muito grande. Então, mas aí, Abílio, é o seguinte, mas pode né? ter aí um processo muito específico, né, Ale? Então, isso vai de encontro a uma situação que nós vivenciamos num projeto que a gente participou junto. Por quê? Porque a empresa tem um processo, como você acabou de falar, muito específico. E é um ledo engano você achar que você vai comprar um RP de mercado e o RP de mercado já vai vir embarcado com a solução para o seu negócio. Então, você já está se enganando aí, né? E o que acontece, né? Ontem uma pessoa da arquitetura me ligou, né, justamente para falar sobre um projeto similar a esse projeto que a gente participou junto. Bom, eu estou com uma situação assim e tal, e poxa, a gente precisa, né, ver o que vai fazer e tal. Eu falei, cara, na situação X, a gente fez assim, 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 teve que customizar porque o processo é específico. Eu enxergo que aí é a mesma coisa. Não, puxa, é verdade, porque o cara aqui ele controla desse jeito, aí ele comentou do jeito que o cara controla. Eu falei, cara, é exatamente o que a gente controlar. Ou seja, o RP padrão não atende. Por quê? Porque é específico, é um ramo de negócio que está muito fora daquilo que o RP convencional faz. Então, fatalmente, você precisa ajustar, você precisa ter uma, como diz aí no relatório, né? Uma heavily customized, né? Uma customização pesada. Altamente customizada. Para você pesadamente customizada. Exatamente. Para encaixar no processo. Exato. É isso aí. Né? Agora, né, pensando naquilo, né, nas empresas que modificam o processo, né, com alguma customização ou configuração, você consegue aí um nível de sucesso bastante alto, mais de 60% das empresas aí. Então, muito legal. E aí, a gente vai falar, né, um pouquinho da abordagem aí de implantação, de como as empresas implantam. Né? Isso é uma discussão grande a cada projeto, né, Ale? Sim. Cada novo projeto, às vezes isso é definido depois da venda, quando a gente começa uma fase ali de, muitas vezes, de mapeamento, de refinamento de cronograma, né? Mas eu acho que as empresas não querem pensar muito ou não têm condições, não têm conhecimento para pensar muito no momento da compra, né, do fechamento do projeto da RP, e aí isso acaba sendo decidido depois. Mas
Eu acho que se isso fosse fechado antes, a empresa podia, inclusive, particionar ali os desembolsos, né? Deixar algumas coisas mais para frente e tal. Então, falar um pouquinho aqui do que são essas abordagens, né? Então, eu tenho uma abordagem faseada, que ela pode ser faseada por módulo, eu vou implantando módulos do RP, um de cada vez, né? Eu posso implantar vários módulos, mas numa localidade, né? Numa planta, então eu implanto numa fábrica, depois na outra, depois na outra, a gente vai fazendo aí os rollouts, né? As rolagens. Isso. E tem a implantação por unidade de negócio. Eu não consigo ver muito a implantação por unidade de negócio nos módulos de back-office ali, nos módulos como compras, faturamento, contabilidade, fiscal, né, custos. Mas eu consigo ver a implantação por unidade de negócio, por exemplo, de ferramentas de inspeção de qualidade, documentações de qualidade, de planejamento, né? Você pode começar planejando uma família de materiais, um grupo de materiais, de produtos, uma linha de produção, né? Quando a gente vai, eu já fiz alguns trabalhos assim, quando o cliente faz tudo em Excel. A empresa faz tudo em Excel e assim tem várias planilhas, uma para cada, né, tipo de planejamento. Você vai trazendo um pouquinho de cada vez para dentro do RP. Né? Aí eu consigo ver isso. E aí tem o famoso Big Bang, né, Alex? Então, no caso do unidade de negócio, Abílio, eu entendo da seguinte forma: se você é uma empresa que você tem, sei lá, 2, 3 unidades de negócio diferentes, né? Por exemplo, lá eu sou indústria, mas eu também sou loja. Tenho loja também. Também. Então o que acontece? De repente você pode tomar essa estratégia de fazer o seguinte: bom, eu vou fazer a implantação primeiro nas minhas lojas, por exemplo, vou deixar elas preparadas, né? Então, as unidades de negócio, loja, vai todo mundo ficar igual. Beleza? Para depois eu fazer a implantação, por exemplo, na indústria, que vai fornecer para essas lojas. Também. Né? Então é uma forma de você dividir, né? Porque você vai estar fazendo ali aquilo que é igual. De repente eu tenho 4 lojas, por exemplo, né? Eu trabalho só com as 4 lojas primeiro, tenho um esforço em fazer esse processo que teoricamente é mais simples, né? Do que a indústria. E depois eu venho para as indústrias, né? Faço a implantação dessa indústria. Né? Isso. Os exemplos que eu vivi, Ale, também, quando o cara tinha várias unidades de negócio dentro de uma única planta, fabril, né? Então ele tinha produtos mais simples e produtos mais complexos. Então, um dos exemplos que eu vivi, ele fazia fios de nylon. Só que ele tinha fios de nylon para uso comum, pesca, construção, e ele tinha fios de nylon para escova de dente, para sutura, né? Então, que são muito mais complexos. Né? Então, ele tinha uma linha de produção para uma coisa, uma linha para outra. A gente implantou primeiro nessas linhas mais simples, depois a gente rolou para as linhas mais complexas. Isso também pode acontecer. Né? Tá. Até porque ele tinha sistemas de planejamento diferentes. Aqui ele planejava para o mercado, aqui ele planejava para clientes específicos, então isso mudava um pouquinho. Né? Os controles também são diferentes, aqui é mais leve, aqui é mais rígido. Né? Mas era dentro da mesma empresa? Dentro da mesma planta fabril. Né? Mas ele trata como unidades de negócio diferentes também. Então, então a gente vê que por unidade de negócio pode ter abordagens ainda diferentes aqui no meio, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que você viveu, são coisas diferentes. Então, pode ter, de repente, assistência técnica ainda, né? Como a gente já viu também. Né? Sim. O cara tem a fábrica e depois tem assistência técnica. Né? E aí a gente vê que, se a gente pegar os faseados, né? A gente tem aí praticamente 27% faseado por módulo, né? 28% quase faseado por módulo, 12% faseado por unidade de negócio e 18% faseado por locação, né? O que dá aí 30, 50, quase 60% aí de implantação faseada. Isso eu achei interessante. Né? O Big Bang são 20%. E aí, assim, a minha percepção, eu queria saber se a tua é a mesma.
que mesmo o Big Bang, você não implanta todos os módulos, você faz um Big Bang de um pedaço ali, né? Muitas vezes. Ou com funcionalidades mais básicas. Queria a tua percepção nisso aí. Então, dos projetos que eu passei até hoje, cara, todos que levaram esse rótulo Big Bang, é Big Bang até a página 2. Né? Porque quando você fala Big Bang, você entende que é tudo de uma vez só. Exato. Então vamos entrar com todos os módulos, com todas as operações, com todas as funcionalidades. Vamos lá, beleza, show de bola, preparou, vamos embora. Só que na prática o que acontece é que é o seguinte: é que tem gente que não está preparado, né? Tem pessoas que não foram capacitadas o suficiente. Você tem a curva de aprendizado customizações. também, né? Quando o projeto é rápido, não respeita a curva de aprendizado também, né? Exatamente, você tem customizações que não foram desenvolvidas em tempo hábil para entrar em produção. Né? Então você tem N coisas que o Big Bang ele acaba sendo o quê? Sendo um pedaço do Big Bang. É só o Big. Né? O Bang ele entra depois, conforme as coisas vai se ajustando. Né? Acabou aquela customização que está pendente, aí coloca para funcionar. Capacitou o cara lá que não né? Que não estava sido capacitado, bota ele no processo. Né? Então ele acaba sendo um processo faseado também, o Big Bang. Né? Queira sim, queira não, ele leva esse nome, mas no final das contas ele não é 100%. Concordo, né? Minha percepção também, que fica um backlog Sim, bastante grande sempre, aí, né? Sempre fica um sempre. backlog. Então, essa é a minha percepção também. É um Big Bang de um pedaço, né? Que acaba sendo, às vezes, um movimento grande, né? Mas acho que isso que a empresa tem que ter em mente, né? Que quando ela faz um Big Bang, ela precisa ter ciência e ter um backlog que vai sendo alimentado durante o projeto e aí tratar esse backlog depois como melhoria contínua, vai implementando Exato. essas funcionalidades que faltaram. Né? É como a gente já falou em outros episódios anteriores, né? O projeto ele só acaba para o fornecedor. Porque o fornecedor ele fez a entrega dele ali, vai sair, vai para outro projeto. Mas para a empresa esse projeto continua, né? O projeto ele não para Exatamente. no go live, o projeto sempre vai em Exatamente. frente, né? E até interessante, esses dias eu vi uma matéria, né? Até fazendo aqui um parênteses, os cientistas têm tem uma nova sonda no espaço, eu esqueci o nome da sonda. Mas essa sonda ela conseguiu alguns sinais do espaço que refuta completamente a teoria do Big Bang. Ou seja, os cientistas já estão reformulando, falando que realmente essa teoria do tudo de uma vez só, da explosão lá, não foi verdade. Nem o universo foi criado tudo uma vez. Realmente, né? Criou um pedaço que até hoje está se formando, né? Pois é. Interessante. Bom, próximo tópico é a nossa praia, né? Consultoria. E é interessante a gente falar dos tipos de consultoria que estão envolvidas na implantação de um RP, né? Uhum. O que me chama a atenção, Ale, é assim, que nem quando a empresa coloca que ela tem algum projeto, vai de encontro ao que você falou, porque essas empresas que responderam à pesquisa, elas tiveram algum go live nesse período, né? E eu não tenho 100% das empresas contratando consultoria de implementação de software, só 62% contrataram consultoria. Então, realmente a gente tem algumas empresas aí que continuam implementando módulos e funcionalidades com a sua própria equipe interna. Às vezes, eu acho que nesse caso são empresas grandes, né, que têm uma equipe dedicada a isso, a estudar as funcionalidades, implementar, e aí elas, para algumas coisas, elas não dependem da consultoria de implantação de software, mas elas buscam outras consultorias, porque a gente tem aqui, eu vou listar rapidamente, né? A gente tem a consultoria de implantação de software, consultoria de avaliação de tecnologia, que a implantação de software 62% das empresas contratam, avaliação de tecnologia, que aí tem tudo a ver, 50% das empresas contratam, mas olha só, 41% das empresas contratam consultoria para gestão de processos
e reengenharia. Menos da metade. E casa com aquela quantidade de empresas que fizeram alguma mudança de processos, né? Então, boa parte das empresas que fizeram mudança de processos se apoiaram em consultorias para isso. Né? E acho que nós, hoje, né, no modelo que a gente implanta, eu, você e alguns amigos nossos aí, a gente atua muito mais como um consultor em gestão de processos do que ERP propriamente dito. O tempo que a gente passa parametrizando e treinando os processos do ERP é muito pequeno, perto do tempo que a gente passa fazendo muitas outras coisas, né, e discutindo o processo dentro do cliente. Né? É interessante. Ainda 39% das empresas contratam consultoria para seleção de software, para ajudar a selecionar o ERP. Né? Então tem que ser alguém aí agnóstico que ajude a fazer essa seleção. Né? 32% de estratégia digital. E aí, ó, eu acho pouco, tá? Mas 32% das empresas contratam gestão de mudança. Né? Será que é por isso que a gente tem tanto problema? Tanta resistência? Eu te afirmo categoricamente que é por isso, cara. O pessoal ainda não entendeu a importância da gestão de mudança. Não está claro ainda para o mercado, para as empresas, o quanto você ter a gestão de mudança funcional, não somente no projeto, durante o período do projeto, mas no dia a dia é importante. Entendeu? Porque a gestão de mudança é o que faz, no final das contas, a coisa acontecer. Exatamente. Porque você vai estar ali atuando, né, com os stakeholders, fazendo a famosa política, né, para que a coisa aconteça. Vai mediar para que as coisas aconteçam, né? E você vê, 32% é muito pouco. É pouco, é pouco. A gente vai ver, não vai dar tempo de ver nesse episódio, né? A gente já está caminhando para o final dele. Mas a gente vai ver no próximo episódio os problemas que a gente tem, os principais problemas, estouro de orçamento, estouro de tempo, né? E nesses problemas que a gente tem, onde a gente vai discutir onde a gestão de mudança e as consultorias podem ajudar para mitigar esse volume de problemas. Pois é. Né? A gente vai discutir um pouquinho disso no próximo episódio. Né? E aí, para finalizar, né, a gente tem empresas que contratam consultorias para avaliar, né, e verificar os benefícios pós-implementação. Né? Contratam auditores para o projeto. Né? Então, alguém ali, geralmente um escritório de projetos, um PMO ali, para fazer a auditoria do projeto durante todo o projeto, né? Não no final. Aqui no final já não é mais auditoria, né? Daí já é investigação para ver quem errou, né? Mas é auditoria para ver se tudo está realmente correndo bem. Consultoria para você trazer auditoria no final do projeto, na verdade, o cara está fazendo praticamente ali o corpo de delito. Corpo de delito. É verdade. Negociação de contratos também tem consultoria, né? 16% das empresas contratam e 9%, aí eu acho que realmente é um número pequeno, consultorias para integração aí, relacionada a M&A, né? A Merger and Acquisitions, que só realmente empresas que são compradas, vendidas, e aí precisa fazer. O número de processos que acontece nesse nível aí é bem menor, então faz sentido ser menos empresas mesmo, né? Também acho. Agora, realmente, a gestão de mudança, eu quero deixar essa mensagem aqui para o final, né? Para a gente pensar aí, para a gente trabalhar no próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho do foco das implementações, né? Vai falar um pouquinho das dificuldades nos projetos e aí vai falar um pouco aí do quanto as empresas conseguem ter de benefício com os projetos, né? E as razões, as principais razões, os principais motivos aí de
estouro de orçamento, né? Estouro de budget e o estouro de tempo nos cronogramas, que me parece que quase todo projeto tem um ou outro, ou os dois, né, Ale? É sempre Impressão uma sua. luta. Impressão sua. Isso acontece na França só. É mais ou menos isso, né? Muito legal, Ale. Muito bom. Eu acho que a primeira parte aí do relatório da Panorama Consulting a gente conseguiu passar. No próximo episódio a gente traz aí A mais um segunda parte. pedaço, né? É isso aí. E então não percam e comente aí dos pontos que a gente falou. Pô, tem alguns assuntos aqui que renderiam algum episódio só para eles, né? Eu acho interessante a gente falar. Com certeza. Mais algum ponto, Ale, para fechar o episódio? Para quem não quiser esperar o próximo episódio, vai lá no site da Panorama e baixa lá o relatório, né? Já para poder Tem. ver os próximos pontos. Mas, se você tiver Mas aí vai ver o paciência aí, relatório sem os nossos comentários, né? se você tiver paciência, você vai saber o que é com os nossos comentários aí que vale a pena. É isso aí. Muito legal, show de bola. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui. E até o próximo RP na Prática, com a segunda parte aí do RP Report da Panorama Consulting. Valeu, Abílio. Valeu aí, Valeu, galera. galera. Até.